Hoje eu vou falar para vocês aqui diretamente da sala da UniCEAD sobre os 18 mecanismos de defesa do ego que foi estudado pelo Dr. Sigmund Freud. Esse vídeo faz parte do percurso psicanalítico freudiano, onde os nossos alunos estudam, entre outras coisas, também os mecanismos de defesa do ego como parte integrante de alguns módulos. A gente está sempre repetindo essas teorias para que ele possa entender, de certa forma, como que a mente funciona. Para que servem os mecanismos de defesa do ego? Muito bem. Como o próprio nome diz, para defender o ego. Defender o ego de quê? Da angústia. Então, quando tem um impulso idílico para a satisfação de um prazer, o superego, ele entra com um bloqueio, com um cerceamento daquele impulso. Então o ego precisa lançar mão de alguns mecanismos, de alguma sistemática, para evitar a angústia. Então, por meio desses mecanismos de defesa, é que o ego consegue dirimir as demandas entre id e superego. Então, repetindo, as demandas de id, elas são para a satisfação imediata de uma necessidade real ou imaginária, o princípio do prazer. Então o id, ele não tem freio, o id ele é promíscuo, o id ele quer prazer a todo custo e não importa como, ele não tem regra, ele não tem qualquer, ele não é instituído de qualquer valor moral. Então o id, ele busca a satisfação imediata de um prazer, seja lá no que for, e da forma que for, para ele está valendo tudo. Porém, uma outra instância psíquica, que é o nosso ego moral, que é o superego, ele sim é que retém, é o guardião das regras sociais. É ele quem vai não só armazenar, como também vai policiar os impulsos do id, ou tentar policiar, não, quem faz isso é o ego, mas ele vai tentar bloquear, ele serve de referência, de bloqueio para os impulsos do id, porque é ele que tem as reservas morais das instâncias sociais de cada sujeito. Então é no superego, é no ego moral que as pessoas guardam as suas fontes de informações, os seus valores, os seus preceitos morais, as suas regras, as suas leis. Nas instâncias psíquicas, ou seja, da família, quais são as suas regras familiares, da igreja, quais são as suas regras eclesiásticas da igreja, né? As suas regras espirituais, quais são as suas regras do Estado, quais são as regras que o Estado permite ou não permite que você faça, né? Quais são as atividades que ele detém como proibida, como ele coloca como um crime, como imoral, como ilegal, não é isso? Depois você tem as instâncias acadêmicas, né? A instância acadêmica, quais são as regras da escola, o que a escola coloca como sendo adequado, inadequado, certo e errado, não é isso? E também os amigos e o trabalho. Então, as instâncias sociais que nós temos são a família, o Estado, a igreja, a escola, os amigos, né, o seu convívio social e o trabalho. Cada uma dessas instâncias sociais, ela tem as suas regras, ela tem os seus valores morais, elas têm os seus preceitos próprios, por onde ela baliza o comportamento do indivíduo. Então, quando tem um impulso idílico para a obtenção de um prazer, o superego funciona como um bloqueio, e quem vai mediar esse conflito é o ego, e o ego media esse conflito lançando mão dos mecanismos de defesa do ego, entende? Então, quais seriam esses mecanismos de defesa? O primeiro deles é a anulação, não necessariamente nessa ordem, né? Ele não tem uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, ele lança mão de qualquer um e às vezes vários mecanismos de defesa ao mesmo tempo, tá bom? Então a anulação é uma espécie de ação antídoto a algum evento anterior, ou quem sabe também posterior. Então sempre que acontece algo de mau agouro, a pessoa se benze, né? Eles fazem o sinal da cruz,
ela bate 3 vezes na madeira, para dizer ali isola, não é isso? Ou mesmo desenvolve algum tipo de ritual supersticioso nos casos dos transtornos obsessivos compulsivos, em que a pessoa precisa, por exemplo, dar 3 pulinhos antes de entrar em algum lugar, bater 3 vezes antes de entrar em algum lugar, ou ela tem uma série de coisas que ela faz. Então a anulação é uma espécie de comportamento que a pessoa faz para anular os efeitos indesejados, prováveis efeitos indesejados, de algo ou de alguém contra ela. Então esse é o mecanismo de defesa, anulação. Então é um antídoto que a pessoa lança mão para poder amenizar o sofrimento do ego. Por exemplo, quando uma pessoa fala uma coisa vamos dizer assim, muito forte, né? Que prevê algum tipo de azar, e aí a pessoa vai lá e fala, Deus me livre e guarde, ou ela usa qualquer outro tipo de recurso, ela faz um benzimento, ou ela pega num pezinho de coelho, alguma coisa assim, ela tem que fazer um ritual para anular o suposto efeito daquela ação de mau agouro anterior ou uma provavelmente futura, tá bom? Então esse é o mecanismo de defesa do ego, da anulação. O próximo é a negação. A negação é a não aceitação de todo e qualquer evento do qual não se pode ou não se consegue conceber um fato ou uma notícia sem que haja alguma dor, a exemplo das perdas, dos lutos e das contrariedades cotidianas. Então, negação é quando a pessoa não aceita aquilo que ela não dá conta de acolher naquele momento. Então, a negação é a primeira fase do luto, seguida da raiva, da barganha, da depressão, e só então é que vem a aceitação. Então esse processo em média leva aí em torno de 2 anos, o processo de elaboração do luto, mas a negação é o primeiro dele. Então sempre que alguém está diante de algo que ele não consegue lidar com aquilo sem dor, sem sofrimento, então ele nega. Próximo mecanismo de defesa, o terceiro mecanismo de defesa é a sublimação. O que seria a sublimação? É uma espécie de aplicação do eufemismo. Eufemismo é quando você fala uma palavra forte de uma forma mais amena, não é isso? Então, mas não só na questão das palavras, mas também dos gestos, nas ações, para descaracterizar o intento agressivo do impulso de morte ou dessexualizar o caráter libidinal do impulso de vida, tornando-o mais socialmente aceitáveis do que o original. Às vezes a pessoa fala uma palavra, por exemplo, caraca, na verdade ela queria dizer uma outra palavra, não é isso? Não vou repetir aqui nesse vídeo, é um vídeo público, não vou repetir nesse vídeo, mas ela está falando a palavra caraca, porque caraca é menos agressivo do que a outra palavra representativa que parece, que inicia com o cará, né? Então ela muda o finalzinho. Então isso é uma espécie de eufemismo, tá? Então a sublimação é quando, por exemplo, uma pessoa que não pode brigar na rua, não pode bater numa outra pessoa, mas se ela estiver num ringue de boxe, num ringue de luta, então ela pode bater no outro, porque ali é permitido, ali é socialmente aceitável aquela agressividade, tá certo? Então, ou ainda, por exemplo, quando as pessoas dizem, vamos fazer, a pessoa fala assim, vou fazer amor, eu fiz amor. Fazer amor é um eufemismo para o ato sexual, quando na verdade o ato sexual ele não tem muito romantismo no sentido original do ato, tá? Então o sexo ele é algo extremamente agressivo e animalesco. Então a sublimação é quando você faz algo disfarçado para ser aceito ou pelo menos evitar a reprovação. Isso então é sublimação. Próximo mecanismo de defesa, repressão ou recalque. Este é um dos temas ou termos mais comuns utilizados no contexto da psicanálise. É um dos mais comuns também, porque ele é bastante famoso, né? E ele, o que ele significa? Ele significa o afastamento do campo consciente de um afeto, de uma ideia ou qualquer outra coisa que cause um conflito
com a regra moral. Então, quando não se admite uma palavra, um gesto, uma ideia que conflita com a sua regra moral, então, e isso pode ser passível de uma recriminação, de uma punição, tanto por parte da própria pessoa, quanto da parte de qualquer outra pessoa, então, a pessoa, o ego, ele vai esconder de forma inconsciente, ou seja, ele vai recalcar aquela ideia para que ela não venha a causar esse transtorno, essa dor, esse desconforto do ego. Então, existem dois tipos de recalque. Existe o recalque primário, que é aquele feito de forma inconsciente, e existe o recalque secundário, que é aquele feito de forma consciente. A pessoa sabe que aquela ideia dela é errada, ela tem consciência daquilo, mas ela faz um recalque consciente. É aí que os atos falhos vão entregar, né, a pessoa no sentido daquele material, daquele componente da ideia, de um pensamento que está recalcado. Os atos falhos, eles são danados para entregar o que o sujeito está tentando esconder, né? A exemplo de uma política, né, de uma mulher da política, né, de um grande cargo político, que no momento de uma inauguração, ela se referiu à inauguração como se fosse um comício. Então, isso foi um recalque secundário, foi um ato falho de um recalque secundário, ou seja, ela tinha consciência que ela estava fazendo um comício, mas ela se referiu, ela tinha consciência, né? E ela se referiu, o ato falho entregou ela, mas ela estava ali tentando passar a ideia de que era uma inauguração, quando na verdade era um comício, era uma propaganda política fora de hora, né? Então ela se entregou através do ato falho. Então, repressão ao recalque é fazer, falar ou pensar algo que seja vergonhoso admitir de forma tranquila, sem dor ou sem qualquer penalização pela própria pessoa. Então ela vai e recalca. O próximo mecanismo de defesa é a racionalização. Esse é genial. Também muito comum, essa defesa do ego consiste em uma desculpa ou justificativa forjada de forma racional, ou seja, ele tem uma explicação lógica para aquilo, para quê? Para encobrir a verdadeira motivação da ideia, do ato ou da palavra que contrarie alguma regra do superego, que é o nosso ego moral, enganando-se a si mesmo, por assim dizer, quando a pessoa não consegue assumir o caráter imoral, e então ela passa a esquivar-se da responsabilidade daquilo que ela fez, que sabe que foi errado, né? E se justifica de forma criativa. A exemplo da pessoa que pega algo que não era de propriedade dela, né? Pega ali uma carteira que caiu no chão, e aí ela vai dizer, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Então é uma forma dela justificar racionalmente, de forma lógica, quem perdeu foi relaxado, então isso me dá o direito de posse, para que eu possa tomar posse de algo de alguém, para que eu possa furtar alguém, né? Lesar alguém, sem que o meu ego moral, né? Onde está lá os preceitos, o guardião das regras morais da família, da igreja, né? Da escola, o que essa pessoa aprendeu na igreja? Que não pode roubar, não pode pegar o que é dos outros. O que ela aprendeu na família? Que não pode pegar o que é dos outros. O que ela aprendeu na escola? Que não pode pegar o que é dos outros. Aí ela, para pegar o que é do outro, ela então forja, né? Ela prepara uma justificativa lógica, racional, para poder tomar posse daquilo, sem que tenha um sentimento de culpa. Então esse mecanismo de defesa chama-se racionalização. O próximo é a regressão. A regressão é bem interessante também. Diante de um fato desafiador, um fato do presente desafiador, que aumenta o medo da pessoa em relação àquilo que ela precisa enfrentar e provoca uma insegurança, então a pessoa adota um comportamento de uma fase anterior do seu desenvolvimento. Tal qual um adulto com medo de falar em público, por exemplo, ele começa a roer unha. Ou ainda uma pessoa que diante de uma separação traumática, né, ela se recolhe em posição fetal. Ela vai chorar e
coloca ali a perna encolhida, os braços encolhidos e fica como um bebê. Então a pessoa, diante de um evento atual, que ela se sente insegura, ela toma um comportamento de uma fase anterior que era mais segura, mais confortável. Então eu quero voltar para aquela fase, para aquele tempo, porque ali eu estava mais protegido, por exemplo. Então, de modo geral, o medo se manifesta em forma de raiva. E a raiva simples pode originar no adulto, desde episódios de birra ou de pirraça, até a raiva crônica, podendo desencadear outros problemas psíquicos, como o embotamento mental e até mesmo a depressão. Então, um mecanismo de defesa para não avançar no adoecimento do sujeito, né? Então, no primeiro momento, ele vai tentar uma regressão, ele vai tentar recuar. Então, ele vai regredir para uma fase anterior, para que, se ele não conseguir o conforto que ele precisa naquele momento de insegurança, então ele é incitado a tomar uma atitude de agressividade. Então, o medo faz o sujeito que não consegue buscar um acolhimento, um conforto, um alento, né? um porto seguro, então faz ele reagir, e a reação dele normalmente é a reação de raiva, de ataque. Tá? E se isso não for momentâneo, for crônico, ou seja, demorar mais de 6 meses, perdurar, então a pessoa pode desenvolver outros tipos de doença. Então a regressão é quando ele volta para uma fase anterior, tá? Do desenvolvimento mais confortável. Próximo mecanismo de defesa, a formação reativa. Quando a reação da pessoa é oposta ao intento original ou ao desejo primário. A superproteção, por exemplo, pode ser a formação reativa de um descuido. A mãe que, diante do insucesso na tentativa de um aborto, ela pode desenvolver uma formação reativa e passar a cuidar de maneira exagerada daquela criança que anteriormente ela tentou agredir ou tentou se livrar dela. Então ela passa a ter uma superproteção sobre aquela criança. Nem toda superproteção é uma formação reativa de um descuido, mas eventualmente a superproteção, quando ela é uma formação reativa, então ela tem uma causa nisso, no intuito oposto anteriormente, tá bom? Tem que fazer uma distinção aí. Nem toda mãe superprotetora é porque ela tentou agredir a criança anteriormente ou tentou abortar, mas tem outras causas, mas uma das causas é essa, tá? Então, tanto o perfeccionismo quanto o descompromisso são indícios de tendências reativas contra o desejo ou o impulso reprimido. Então a pessoa quer uma coisa, mas ela faz outra. Um rapaz que tomou o fora de uma mulher, né, de uma moça em que ele pede em namoro, e a moça fala que não quer, que não está afim dele, então ele vai na formação reativa, ele desdenha aquilo ali. E aí a gente ouve muito falar, né, um ditado popular: quem desdenha quer comprar. Então quem fala, não, eu não quero isso, não quero, é porque na verdade ele quer. Isso é formação reativa, tá? Depois nós temos um outro mecanismo de defesa, que é o isolamento. O que é o isolamento? Isolamento não é, por exemplo, sair e ficar fora do meio social, né? Não necessariamente isso. O isolamento, dentro do contexto dos mecanismos de defesa do ego, é a separação do afeto, né, da emoção, da ideia ou do fato que deu causa àquela emoção. Então a pessoa sofre sem saber, né, conscientemente, ela não tem consciência do porquê que ela está sofrendo. Ela separa, por exemplo, a doença da morte. Ela separa as palavras duras de quem as proferiu. Então, a emoção fica isolada da ideia ou do fato, né? Analogamente, por exemplo, a pessoa não consegue ou não quer de forma nenhuma encontrar nos buquês de rosas, né, o espinho que lhe espetou o dedo. Então ela sangra sem ter a consciência, né, do porquê que ela está sangrando. Lá inconscientemente ela sabe porque ela sangrou, porque o buquê de rosa tem também espinho. A rosa tem espinho, então ela espetou. Mas às vezes a pessoa isola o espinho da rosa, porque ela não admite que uma rosa possa ter espinhos. Então ela se machuca com a rosa, mas ela isola a emoção do objeto de amor.
para poder proteger o objeto de amor, como se criasse uma fantasia de que aquele objeto não pode jamais ofendê-lo ou machucá-lo. Então ela sofre sem saber porquê. Estou com uma angústia, mas eu não sei porquê. Por que eu estou assim? Não faço ideia. Mas existe uma causa sim. Tá? É porque o objeto que feriu essa pessoa, ela tenta protegê-lo. E por isso que ela não vai perceber ou não vai querer perceber conscientemente. Tá bom? Isso é o isolamento. Próximo mecanismo de defesa, a identificação. A identificação, ela não é bem um mecanismo de defesa quando está dentro de um parâmetro, vamos dizer assim, comum, tá? Porque é uma forma de a pessoa sentir acolhida por quem ela admira e toma para si certas características daquela pessoa. No entanto, quando ela toma para si essas características de uma forma exagerada, então pode ser uma espécie de medo e intento de se defender ou até mesmo tomar o lugar do outro. Bom, então uma pessoa que ela traz para si uma característica do outro, né? Então ela se identifica, ela acha bonito, então ela quer fazer o mesmo gesto, ela quer falar igual, ela quer ter o mesmo movimento da mão, ela quer ter um sotaque igual àquela pessoa, porque ela se identificou. Não é imitação. Imitação é uma outra coisa, não entra nesse aspecto. Identificação é quando ela admira uma característica do outro e ela quer aquela característica para ela também. Tá? Então, num aspecto comum, isso é natural, isso é bom, não é? Isso é importante, que a pessoa cresça trazendo para a sua personalidade características positivas das pessoas que ela convive, mas por outro lado, se isso sair de um patamar aceitável e ela exagerar nisso, né? Como fala assim, filho de peixe, peixinho fala assim, nossa, mas é a mesma coisa, é igualzinho, a mesma coisa, está falando igual, está com gesto igual, aquilo está muito exagerado, então pode ser um indício sim do mecanismo de defesa por causa do medo daquela pessoa, do objeto de identificação, porque ela quer se defender ou até mesmo tomar o lugar do outro, ok? Outro mecanismo de defesa, idealização. O que é? É o processo em que o objeto do afeto, né, o amor, é engrandecido ou supervalorizado até chegar a um ponto de perfeição como forma de se proteger de uma ideia angustiante. Tá? A exemplo das crenças em super-heróis para salvar a pessoa de um perigo iminente, ou até mesmo um santo forte, né, para salvá-lo de um revés, de uma situação extremamente perigosa, vamos dizer assim, fora do comum. Tá? Então a pessoa tende a supervalorizar aquele ente, aquela pessoa, ou um super-herói, ou um santo, seja lá como for, ou um objeto de superstição, para que ela possa se defender, se apega àquilo ali com mais rigor, né? Então é comum as pessoas em épocas de medo, de espanto, ou um evento que ela está passando de muita tensão, então ela se volta para Deus e sempre fazendo afirmações de que Deus é todo poderoso, Deus é o leão de Judá, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus... Então começa a dizer exatamente o que Deus é, para ela se convencer de que ela está submetida a um Deus forte, poderoso, que pode curá-la, que pode salvá-la, né? E isso é um mecanismo de defesa também do ego. Não que Deus não seja tudo isso, não estou negando essas características divinas. A discussão aqui não é teológica, a discussão aqui é psicanalítica, dos mecanismos de defesa do ego. Mas eventualmente a pessoa pode superrelativar um poder de um objeto totêmico, tá? Dando a ele um poder além daquele que ele realmente tem, não no caso de Deus, mas por exemplo, no caso de um objeto de superstição, por exemplo, um crucifixo, um pé de coelho, ou mesmo um trevo de X folhas, uma guirlanda, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então isso é a idealização, é supervalorizar até chegar ao ponto de perfeição como forma de se proteger daquela ideia angustiante. Outro mecanismo de defesa é a compensação. Este é extremamente comum e você vai perceber isso em vários aspectos, né?
É uma forma de equilíbrio entre aquilo que a pessoa é e o que ela gostaria de ser. Há exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, mas que tenta se impor ou pela força física, ou pela sua intelectualidade, ou pelo seu status social. A busca pelo reconhecimento que a pessoa entende necessitar faz com que ela enfatize determinadas qualidades ou habilidades que ela tem para compensar as inadequações ou as supostas imperfeições físicas que ela entende que ela tem, seja imperfeição física, intelectual ou social, que ela tem uma defasagem em alguma área que para ela seria importante, então ela vai e compensa com uma outra forma, né? Então, se a pessoa não pode ou não se acha suficiente em algo ou alguma coisa, ela tentará destaque em alguma outra coisa, né? Então, a pessoa que é baixinha tem complexo de inferioridade, isso machuca ela, isso importuna ela de certa forma. E aí, quando alguém chama ela de baixinha, ou tampinha, ou baixinha, aí ela vai dizer assim: os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, isso é uma racionalização para buscar uma compensação. Então, um filme que chama True Lies, com o Arnold Schwarzenegger, né? Então ele é um agente do FBI, e ele está investigando ali algum tráfico de influência, e ele está num salão de danças, né? E ele está investigando e ele acha o cara que é bilionário e que eles estão investigando. Ele olha e percebe que o cara tem pouca estatura. E aí ele fala assim: por que todo baixinho é bilionário? Né? Então, ou seja, ele estava fazendo uma alusão nessa forma de compensação, consciente ou inconsciente, que normalmente se faz. Então, a pessoa, no caso lá do filme, ele estava falando que o baixinho que não tem estatura, que não é grande, não é forte, ele tenta ser rico, poderoso, né? Talvez uma provocação aí dos Estados Unidos com o Japão, né? Muito bem, próximo mecanismo de defesa, você já deve ter ouvido falar, que é muito comum também, que é o da projeção. Então, projeção é quando a pessoa atribui a objetos externos características que são suas, porém, ela não reconhece aquelas características nela e não admite nela também. Então, ela não gosta, ela não admite, ela não aceita, ela não reconhece. Então, ela pega e lança aquilo no outro. E a gente tem algumas frases que denotam muito bem o que é a projeção. Quando a pessoa fala assim: o bom julgador por si se julga. Quer dizer, ele está falando do outro aquilo que é dele, né? Então, se uma pessoa não é honesta, ela tende a achar que... Se ela não é honesta, ela tende a achar que ninguém é honesto, né? A pessoa que trai, normalmente ela tende a pensar que o parceiro vai trair. A pessoa que faz alguma coisa, ela tende a pensar que o outro também vai fazer isso. Então, isso é projeção. Ela não admite que ela é, mas ela aceita ou ela joga no outro aquilo que ela é, né? Então, tem uma frase célebre que fala em relação a isso: todo julgamento carrega em si uma confissão. Toda pessoa que fala de alguém, ela está falando de si mesma, certo? Dessa forma, quando uma pessoa diz estar sendo perseguida por alguém, por exemplo, eventualmente pode estar revelando o seu intento inconsciente de perseguir aquela pessoa, tá? Tem uma frase célebre também de Freud, que ele fala assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Freud estava falando exatamente sobre o mecanismo de defesa da projeção. O próximo mecanismo é exatamente o contrário da projeção, que é a introjeção. Então, nesse mecanismo, ele está associado com a identificação. Então, tem o outro mecanismo de defesa, que é a identificação. Não é bem um mecanismo de defesa, a identificação, exceto nos casos de exagero, mas ele está associado, porque é quando a pessoa traz para si as características de outrem para superar determinadas dificuldades, né? Então, é muito comum você observar uma criança que brinca de ser esse ou aquele herói, né, com o seu amiguinho, como forma de identificação e de introjeção. Então, ela traz aquela característica do super-herói, que ele é forte, que ele é capaz, que ele luta, que ele consegue, que ele vence, né?
No caso dos adultos, eles tendem a introjetar as características dos seus heróis adultos, na forma, por exemplo, do time de futebol, do seu partido, ou de uma nação, né, pelo patriotismo, por exemplo. Então, dessa forma, a derrota ou a vitória do objeto que ele se identificou e introjeta características dele, representa a sua própria vitória ou a sua própria derrota. Né? Por isso que as pessoas sofrem muito quando um time de futebol, quando um partido, quando alguma coisa que ela se identificou não tem uma vitória, né? É derrotada. Então a identificação com os ídolos também é uma forma de defesa associada, ou seja, identificação mais compensação, quando a pessoa identifica com o ídolo. Então nós temos ali a introjeção, pega um pouquinho da identificação e pega também um pouquinho da compensação. Então esse é um caso de mecanismo de defesa composto. Outro mecanismo de defesa é o deslocamento. Deslocamento é o desvio do impulso original que tinha como destino um objeto proibido pelo superego para um objeto socialmente aceitável. Por exemplo, às vezes a pessoa está ali discutindo, né? A mulher está discutindo ali com o seu parceiro, ou o parceiro está discutindo com o seu sócio, e aí um quer quebrar a cara do outro, mas não pode. Então o que ele faz? Ele acaba quebrando um lápis, né? A mulher que está enfurecida e que intenta agredir o seu parceiro e desloca o seu intento para um outro objeto. Então a mulher que está ali discutindo, está enfurecida discutindo com o seu parceiro, ao invés dela jogar um objeto e ferir o seu parceiro, porque isso não seria admitido ou teria uma consequência pior, ela pega aquele objeto e joga na parede, porque vamos dizer assim, a consequência será menor, né? Então esse mecanismo de defesa também está associado ao mecanismo de defesa sublimação, né? Porque substitui um ato originalmente e de graves consequências para outro ato menos grave e socialmente mais compreensível, né? Que é a sublimação, ela faz isso. Então também ele está sempre ali conjugado. Um outro mecanismo de defesa pouco falado, mas também importante de entender: cisão ou dissociação. O que é isso? É a divisão de categorias de sentimentos e emoções boas e ruins. Então a pessoa tem em sua mente um conjunto de sensações, de emoções boas e de emoções ruins. Então ela consegue separar o sofrimento, né? Ela consegue evitar o sofrimento quando ela separa as emoções ruins de coisas boas. Então, por exemplo, ela consegue falar mal de alguma autoridade, e ali tem uma representação simbólica parental, né? Sem o sentimento de culpa. Como que você pode falar mal, por exemplo, do Papa, do presidente, do próprio pai, da mãe, não é isso? De um juiz, não é isso? De uma autoridade, seja ela oficial ou não. Então como que você consegue falar mal de uma autoridade sem sentir culpa ou sem sentir mal com isso? Fazendo a cisão ou dissociação entre as emoções boas e as emoções ruins. Então você consegue separar isso dali. E o ego, aí ele pode meter o pau, né? Ele pode achar ruim, ele pode falar mal de quem ele quiser. Então quando a pessoa consegue falar mal de alguém sem sentir culpa daquilo ali, então ela está num mecanismo de defesa chamado cisão. Mas por que isso? Vamos voltar lá só para relembrar um pouquinho. Porque é do id, esse impulso de morte, né? Esse impulso agressivo é do id também, assim como o impulso de Eros, o impulso de vida. Só que lá, quem é o guardião do ego moral, dos valores morais? Quem é o guardião? Não é o superego? Então lá no superego, ele é que tem as regras sociais. Então, para a igreja não é admitido você falar mal de alguém que seja bom, que seja justo, né? Você pode falar mal, por exemplo, para do diabo, mas você não pode falar mal de um santo, de Deus, de um pai, de uma mãe. Você tem que honrar, tem que respeitar, né? Professores, mestres, etc, etc. A família também é a mesma coisa. Não pode falar isso do seu pai. Olha, é seu pai, olha, é sua mãe, é seu irmão mais velho, respeita. Não é isso? Na escola, olha, não pode falar isso do professor, é a sua diretora, respeita. Você tem que respeitar o mais velho, você tem que respeitar a autoridade.
Mas então como que a pessoa consegue falar mal? Como é que ela pode designar emoções ruins para pessoas boas, ou que o superego não admitiria receber essa carga de emoção ruim, esse afeto ruim? Então somente através da dissociação ou da cisão, tá bom? É assim que funciona esse mecanismo de defesa. Próximo mecanismo de defesa: reparação ou expiação. Quando a pessoa tenta se redimir de um ato anteriormente equivocado e ela se arrepende daquilo que ela tinha feito. Então passa, por exemplo, a rezar, passa a bater em si, né? Ela começa a se agredir como forma de pagar pelo erro que ela entende ter cometido. Então isso é reparação, isso é expiação. A pessoa, ela fez algo que ela entendeu que foi ruim e agora ela precisa se redimir daquilo ali, se reparar de alguma forma, tá bom? Outro mecanismo de defesa muito pouco conhecido, mas que no seu nome, mas ele é muito comum também, que é a volta contra o eu. Redirecionamento do impulso agressivo para si mesmo, a exemplo do sadismo, que é o prazer na própria dor por ter desejado a dor do outro. É diferente da expiação. Veja bem, se na expiação a pessoa está agredindo a si mesma, ela não pode ter prazer, porque se ela tiver prazer, então não vai ter o efeito de pagar por aquele pecado, por aquele erro que ela cometeu, entende? No caso do volta contra eu, quando ele faz o redirecionamento do impulso agressivo para si mesmo, mas nesse caso ele tem o prazer. Então se ele tem o prazer, então aqui ele está dentro do contexto do sadismo, tá certo? Então também a pessoa se volta contra si no processo de autossabotagem. Era isso que eu estava querendo lembrar aqui. Então a autossabotagem é exatamente quando o eu volta contra si, quando ela redireciona, né, ela desloca o impulso agressivo para si mesmo. Então a autossabotagem é uma forma de agredir a si mesmo, tá bom? Muito bem, o próximo é a fixação. Este mecanismo pode ser identificado quando o comportamento está inadequado à idade cronológica, demonstrando que a pessoa manteve o perfil emocional e comportamental de uma fase anterior. Então, um comportamento infantilizado, como parte da personalidade, é indício de uma fixação. Então, a pessoa passou pelas etapas, né, pelas fases de desenvolvimento, mas ela manteve fixado um comportamento que é característico de uma fase anterior. Ela mantém com ela. É diferente da regressão. Então, na regressão, o que acontece? A pessoa passou pelas fases e adquiriu comportamentos posteriores, de fases posteriores. Então, ela tem um comportamento adulto. Porém, dentro de um evento desafiador, em que ela tem medo, tem insegurança, então ela retorna, ela regride a uma fase anterior. Então, isso é regressão. A fixação é quando ela avança cronologicamente, ela cresce, porém o comportamento daquela fase anterior ainda permanece, ela não conseguiu evoluir. Então ela está com fixação em uma fase anterior. É preciso fazer com que ela reflita a respeito desse tipo de comportamento dessa fase, para que ela abandone o comportamento infantilizado. Isso carece de sessões, né, da psicanálise, entre outras abordagens, para que a pessoa faça uma atualização da sua imagem e assim ela possa continuar evoluindo em termos de comportamento, em termos de reações adultas sobre o seu comportamento, que esteja de forma mais adequada à sua idade cronológica, ok? Então esses foram aí os 18 mecanismos de defesa do ego. Você pode postar aí as suas perguntas, colocar aí as suas dúvidas de forma pontual ou de forma geral, como você desejar, para que
cada um desses mecanismos de defesa possa ficar bem claro na sua mente e você possa fazer uso deles no momento em que você estiver analisando o conteúdo, né, do seu cliente no setting psicanalítico. Então é importante você conhecer cada um desses mecanismos de defesa para que você possa identificar se o ego dele está fluindo de forma adequada ou se o ego não está conseguindo mediar os conflitos, as demandas de id e superego, né? Então, recapitulando aqui, os 18 mecanismos de defesa do ego: anulação, negação, sublimação, repressão ou recalque, racionalização, regressão, formação reativa, isolamento, identificação, idealização, compensação, projeção, introjeção, deslocamento, cisão ou dissociação, a reparação e expiação, a volta contra o eu e, por último, a fixação. Ok? Fica aí a minha contribuição para você sobre os mecanismos de defesa do ego, para você que está participando do curso de formação livre em psicanálise, estudo das obras de Freud, no percurso psicanalítico freudiano, coordenação do professor Shafik Gibelli e certificação pela UNICEAD. Um grande abraço.